fonte de recurso de duas naturezas. A primeira, como nós estamos fazendo a inspeção veicular, nós, em concordância ou em conjunto com a Secretaria do Verde, Secretaria do Eduardo Jorge, nós definimos que aqueles veículos da frota privada que não fizerem a inspeção veicular e circularem, portanto, estão sujeitos a multa, eles sejam multados e esse valor seja revertido em favor do aumento da sustentabilidade ou da melhoria tecnológica para os aspectos ambientais no transporte público. Então, nós automaticamente criamos uma fonte de que é do poluidor pagador, mas o poluidor pagador, ele polui no seu veículo individual e paga o processo no transporte público. Quer dizer, nós temos na minha avaliação, dois ganhos aí. Quer dizer, privilegiar o transporte público e privilegiar o transporte público sustentável. A segunda questão é que quando você define que aquilo é de interesse público e, portanto, é de prioridade da prefeitura, nós temos que alocar recursos, haja a multa ambiental ou não haja. Quer dizer, eu como administrador, prefiro que essa fonte de recursos por multa seja zero, porque significa que as pessoas fizeram a inspeção e que foram aprovadas na inspeção veicular. Portanto, do ponto de vista de sustentabilidade, é o ideal. Então, se não houver recurso suficiente, tem que ser colocado dinheiro orçamentário. Quer dizer, tem que, sendo uma prioridade do município, tem que ser alocado recurso, mesmo que tenha que tirar de outras áreas. Aproveitar e fazer uma pergunta aqui ao Paulo, mais ou menos numa linha parecida. Nós estávamos até comentando aqui embaixo sobre a questão, vamos chamar assim, da contabilidade social ou do balanço social, coisa que, por exemplo, introduzimos no metrô faz muitos anos e que eu tenho a impressão que ajudaria a esse tipo de assunto ser abordado objetivamente com o custo total das coisas, e não meramente o monetário ou financeiro imediato. O que você acha? Bom, eu vim aqui para isso, para discutir. Veja, eu não trabalho no setor de transporte. Aliás, a minha única interface com o transporte aqui, eu uso o bilhete único metropolitano ou bicicleta. Então, mas eu tenho uma vida dupla. Eu sou médico, sou chefe da patologia do INCOR e trabalho no maior hospital terciário do Brasil. O que eu acho que é estranho é que nós estamos discutindo o custo para mudar, mas nós nunca discutimos o custo de manter como está. O custo de manter como está é a questão central disso, porque alguém está pagando essa ineficiência. E quem está pagando? É a população. Não estamos falando de subsídio, mas já é um subsídio. O subsídio de todos nós, com a nossa saúde, com o nosso tempo. E isso pega o andar de baixo. Eu estava tentando pegar o metrô na terça-feira passada, na Estação Paraíso, e fiquei 25 minutos tentando entrar no metrô e não consegui entrar no trem. E eu me lembrei de uma foto do estado de São Paulo, mostrando o caos aéreo com 20 minutos a 30 minutos para pegar táxi no aeroporto de Congonhas. Esse caos aparece na foto. O caos de quem usa transporte coletivo em corredor de ônibus não aparece. Então tem questões éticas muito importantes. E uma vez ao falar nisso, me chamaram de romântico. E eu achei super interessante isso no Congresso Nacional. Pedi uma declaração, né, de que eu era romântico, já visto que minha mulher não acha que eu sou. Então, eu tendo essa declaração, né, seria um negócio bem legal. Então, para resumir, eu acho que nós estamos discutindo de custos reais. Vamos pegar, o setor diesel, do ponto de vista de saúde, não se comporta bem no Brasil. Para mim, aquele adiamento do diesel do P4 para 2012, não é que nem estado de Copa, né? Quer dizer, o indivíduo que morreu em 2010 não vai ver a melhoria em 2012, não dá para ter gás. Sabe aquele acordo traduziu o quê? 14 mil brasileiros vão morrer a mais até 2040, quando o último desses caminhões estiverem fora, a um custo de R$1.800.000. Dólares, perdão. Você consegue montar um acordo industrial baseado nisso? Então, eu acho que, desculpa, como eu não sou do setor, eu posso falar o que eu penso, né? Então, eu tenho essa liberdade. Então,
Aí todo mundo se diz sustentável, né? Então vai ter mico-leão com chapinha, tartaruga com o casco brilhando e tal, e você vende a porcaria aqui. Então um caminhão nosso polui 15 vezes mais do que um caminhão vendido na Europa. Desculpa, eu não consigo imaginar que o brasileiro seja 15 vezes mais resistente que um alemão, que um sueco, que um europeu. Não tem base biológica. Então tem várias razões comerciais, estamos discutindo dinheiro. Então a pergunta é quem é que paga isso? A decisão hoje do país é paguem vocês com a saúde de vocês e paguem a saúde. O que nós estamos discutindo aqui, não. Vamos mudar a história do Brasil, porque a gente tem condição de... nós temos transporte coletivo, a velocidade média em São Paulo está quase 12 km por hora, o que significa que o Borba Gato andava mais depressa que nós. Né? Então, nós temos um transporte do século XXI e andamos com uma velocidade do século XVIII. Nós temos uma ilha de calor que mudou o clima, então acontece todo janeiro que todo prefeito sonha água e esgoto na porta da sua casa misturado, por causa que a gente precisa reduzir a eficiência energética disso. Quem tem que entrar na enxurrada para pegar as coisas é gente pobre, que não pode perder as coisas. Quem fica no ponto de ônibus recebendo emissão ruim é gente pobre. Então, está na hora o Brasil tem as alternativas. Tem energia elétrica, dá para fazer transporte elétrico, desde que ele não pague tarifa de pico. Dá para pôr etanol, desde que você não pague o triplo, quer dizer, o empresário paga a conta inteira para responder um problema que é de toda a sociedade. Né? Tem jeito de quem vai pensar o uso do solo, quer dizer, quando entope o corredor de ônibus na 23, o ônibus entope junto, então, ruim por ruim, lento por lento, eu vou no meu conforto. Né? E, finalmente, você paga de passagem de ônibus, se você pegar 3 ônibus por dia ou 4, você paga o dobro que você pagaria para uma moto de baixa cilindrada. E isso significa que nós estamos... Você pode até fazer uma conta reversa. Para cada indivíduo motoqueiro que morre, você ganha 6 vidas, né? 2 rins, um fígado, um coração, 2 pulmões e mais 2 cordas. Quer dizer, então eu acho que e o indivíduo vai fazer isso mesmo, porque ele vai pagar metade do preço e vai ganhar tempo. Então vamos parar de brincadeira nessa história e vamos incorporar o custo real do que cidade nós queremos. Nós queremos ir para Estocolmo ou vamos para Los Angeles? É isso que nós estamos discutindo aqui. E vamos decidir que tipo de tecnologia nós vamos colocar aqui. E eu garanto que para cada real investido em melhoria de redução de emissões, a cidade como um todo vai ganhar em torno de 7 a 8 de saúde, usando a metodologia da Organização Mundial de Saúde. Por isso que essa discussão para custo, para quem vem da saúde, não tem sentido. Desculpa estar discutindo, mas não tem sentido. Se você não faz uma política pública, morrem 4 mil paulistanos por ano de poluição do ar na cidade de São Paulo. 4 mil. Isso é mais do que tuberculose e AIDS somado. Se isso não for um problema de saúde pública, o que vai ser? Então, eu acho que é por aí que eu levaria a discussão. Desculpe se eu usei termos... Eu não sou um indivíduo fino, já perceberam. Então, mas eu disse o que eu pensava. Uma pergunta aqui para o Marcelo, que tem a ver com o que nós estamos falando, que a pergunta é a seguinte: para viabilizar iniciativas como a do projeto da metropolitana, seria possível equalizar a carga tributária incidente sobre quem opera ônibus a etanol com a carga tributária de quem opera com diesel? E aqui tem uma explicação que está se referindo ao fato de que o diesel paga menos tributo por unidade energética do que o etanol. É esse o sentido. Veja, primeiro eu vou fazer um comentário aqui ao Paulo, que eu acho que quem tinha razão é a sua esposa. Você não tem nada de romântico, é pragmático e é o que nós precisamos aqui para botar um programa desse em pé. Eu acho, Cláudio, que o ideal é que a carga tributária fosse menor, né? Nós estamos analisando aí só a questão de custo tributário e como o Paulo Saldiva disse, com muita propriedade,
O que nós temos que priorizar é a vida das pessoas que estão do outro lado. Então, na minha avaliação, o etanol ele deve ser mais baixo o custo, a carga tributária dele deve ser a menor possível, se não for zero para transporte público, assim como a energia elétrica, também eu defendo, para que a operação seja até vantajosa para o operador. Não acho que não tem nenhum problema nisso e sou favorável que seja assim. Eu vou adicionar uma pergunta aqui para a Madame Niege, que é a seguinte. Eu queria perguntar o seguinte, Niege. Até que ponto você, essa coragem que você teve e que, sem dúvida nenhuma, não é estranha a você, quer dizer, a gente percebe que você que é assim mesmo, mas até que ponto também, empresarialmente, ajuda o fato de que você está entrando em São Paulo e está querendo estabelecer a sua marca e a sua imagem própria de uma empresa nova com a coragem de fazer coisas novas? Essa questão que eu falei muito do custo, o professor fez alguns comentários muito bem colocados. Eu estou falando do ponto de vista empresarial, porque eu estou falando como empresária. Até me fizeram uma pergunta à imprensa e perguntaram, mas você acha que eu digo, a médio e a longo prazo, eu tenho certeza que empresarialmente será bom para a minha empresa e muito melhor como cidadã para a minha vida e dos meus filhos. Eu vejo minha filha hoje preocupada em fazer lixo seletivo dentro de casa, porque ela acha que é um absurdo misturar. Mãe, porque a gente não faz em casa, todo mundo faz na escola. Então, hoje tem o lixo do papel das PETs e o lixo normal, que ela mesmo foi comprar no mercado. Então, eu acho assim, essa consciência, é preciso que a sociedade, de fato, comece a ter atitudes que mostram que a gente está numa fase de transição. Tem que definir quem remunera, porque aí fica falando assim, porque paga não sei quanto de subsídio em São Paulo. Mas já se perguntou quantas pessoas foram beneficiadas com bilhete único, que a gente hoje tem 2 horas, né, secretário? 3 horas que integram entre um ônibus e outro, e que pode reduzir a frota de São Paulo que queimava óleo diesel. Qual é o ganho de um projeto desse para etanol para a sociedade? Tanto para o motorista como para o passageiro que está no ponto. Então, assim, minha preocupação que eu sempre falo é, no final, ter uma política pública maior. Porque aí também tem a questão que muda o governo a cada 4 anos. Aí chega um outro governo, define uma outra política, e o ônibus roda 10. Quer dizer, essa preocupação eu preciso colocar como empresária, de fato, porque é uma preocupação. A gente é uma empresa privada, tem responsabilidade com o transporte público, quer participar dessa transformação. Quando o Cláudio perguntou, eu vim para São Paulo, saí de Recife, que é uma cidade onde tem 3 mil ônibus, vim operar um sistema de 15 mil, onde lá a gente tem 13% do mercado, aqui a gente tem 3%, é bem pequenininho. No mercado super competitivo, é uma decisão muito difícil de ser tomada, mas que a gente acha que fizemos a coisa certa. Estamos tendo a oportunidade de participar talvez o maior sistema de transporte do mundo e contribuir para essa transformação. Agora, é importante a equação dessas questões econômicas e que cada vez mais, tanto a nível municipal, estadual e federal, tenham políticas públicas, porque a clareza dessas políticas públicas é que dão realmente coragem para a gente investir nessa transformação de matriz. Então, essa discussão em relação à questão de saúde, já se pensou quanto iria economizar a cidade de São Paulo com um sistema de transporte mais eficiente, com a melhoria da mobilidade, que é um esforço que a gente faz todo dia. Quando o senhor fala que ficar no carro no trânsito, ficar no ônibus no trânsito, é a mesma coisa, todo mundo vai para o individual de ficar no seu carro com ar-condicionado. Quem conhece Bogotá antes e depois, eu acho que alguns já conhecem, vê a diferença imensa de quem está no corredor andando a 30 km e quem está do lado do seu carro pequeno com motorista e ar-condicionado, mas parado no trânsito. Quer dizer, no dia que a gente vai a um transporte desse, que a gente larga nossos carros em casa e andamos no transporte coletivo, aí sim a gente vai falar que a gente está realmente construindo uma cidade diferente. Cris, tem uma pergunta aqui que é: existe a possibilidade dessa tecnologia ser expandida para caminhões leves e pesados? Não só a possibilidade, como ela já está disponível. Nós temos várias aplicações de distribuição, seja urbana, seja de coleta de lixo, seja até no ciclo produtivo da cana-de-açúcar. Essa tecnologia está disponível hoje, não é para prova, não é de teste. Eu queria aproveitar também a oportunidade para complementar a resposta anterior do Sr. Leonard com relação a subsídios em outras partes do mundo. Pode ser que não haja subsídio direto,